estava lendo sobre amnésia. O que é amnésia, né? Amnésia, o que é? Então, é muito interessante a gente descobrir, saber que muitas vezes há enganos de pessoas pensando algo que não leva a uma coisa verdadeira. Eu digo isso porque muitas pessoas pensam que esquecimento é só para idosos, né? Existe amnésia total, amnésia parcial. A total é aquela perda mesmo de memória, né? É aquele esquecimento longo, aquele esquecimento que não é Alzheimer, mas é um que pode voltar, né? Que pode voltar. E a amnésia parcial, aqueles poucos minutos por várias razões. No caso, eu quero contar aqui uma experiência de 15 anos. Eu fui estudar em uma cidade fora, né, da minha cidade, da qual eu morava, e eu estudava com uma professora que morava não na minha cidade, mas em outra. E como eu era muito estudiosa, eu gostava de ler muito, e naquele tempo os livros aquele livro de admissão ao ginásio ainda existia, e tinha todas as matérias ali. Eu gostava de estudar, eu era curiosa, e eu fui até o final de quarto ano, porque hoje quarto ano é diferente. Aquele tempo era quarto ano, quinto ano, ela fazia admissão e depois primeira série, segunda série ginasial, era isso. Hoje está completamente diferente essas escadas, né? Para se subir essas escadas, escala e estratégias e tudo que o governo, cada ano, as coordenações mudam. E eu fui estudar fora. Olha, gente, eu passei com notas boas, sabia todos os assuntos, que eu quero dizer assim, resolver assuntos, não um livro todo, isso aí seria pretensão minha, vaidade, mas para começar no colégio, se eu tive notas boas, e naquele tempo a nota era 7,5 em diante, então não era 5 como hoje, que é uma nota que não faz juiz ao aluno estudioso, ele apenas faz um trabalho, toma um ponto, quer uma pesquisa, toma outro ponto, o menino chega a 5 e ele não sabe de nada porque ele não se interessa, já passei. E a gente se sentia constrangido, eu ou outros, quando a nota era 5, 6, porque a média era de 7,5, a gente já achava que era né? E de 8 em diante. Então, eu fui fazer. No primeiro dia da aula inaugural, sempre a professora de matemática é um bicho-papão e é. Quer dizer, hoje talvez não seja, mas naquele tempo era. Vaidosos também. E aquele pavilhão, aula inaugural, muitos alunos, que deveriam ser mais de 40, 50, sei lá. E a professora de matemática achou de me chamar. Então, Sônia, vem cá. Eu não conhecia ninguém nessa cidade, a não ser uma colega que foi comigo para estudar. E a professora que me levou, porque eu ia ficar na casa dela. A outra professora que ensinava na minha cidade. Então, essa professora de matemática me chamou, veio ao quadro e disse: Sônia, escreva uma fração. Queridos, eu preguei ali no quadro, olhando assim para o vazio, porque eu não via mais gente, não. Eu via era um vazio. E ela, Sônia, escreva a fração. Que eu escrevi uma fração, ela não pediu uma fração mista, nem uma fração imprópria, nem própria. Ela apenas disse, escreva uma fração, poderia. Qual é uma fração? Não é? Escrever uma fração, um símbolo da fração, ou sei lá. Eu coloquei, era colocar um traço, o numerador e o denominador. Gente, eu parei ali, eu não lembrava de jeito nenhum, porque me deu uma amnésia parcial.
E o pior de tudo mesmo, nem foi amnésia parcial, foi ela. Ela disse assim: esta não vai dar para ginásio, não. Então, não sei se hoje seria bullying, né? Naquele tempo foi humilhação, rebaixando o aluno. Mas, como eu gostava de estudar, eu fui sentar, sem enxergar nada. Eu não sei como eu enxerguei a cadeira que eu estava sentada, né? Mas eu disse, a matéria dela, que era matemática, e as outras matérias, eu não iria fazer pé quebrado, porque naquele tempo era pé quebrado, segunda época. Hoje que já a palavra já ficou mais bonita, o que? Recuperação e tal. Naquele tempo era isso. Eu disse, não vou fazer nada, nem pé quebrado, nem vou passar direto. E fiquei 3 anos estudando nessa cidade e não fiz nem pé quebrado, nem segunda época, nem recuperação, nem nada, entendeu? Porque eu passei direto e fui estudar depois em outra cidade. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, alunos ou outros que estão lendo, que é uma experiência naquela época frustrante, né? Porque a frustração de alguém falar para você que você não vai ser nada. Você, professora, nunca fala isso para seus alunos. E você, dono de empresa, não diga que ele não tem capacidade. Você pode até mandar que ele vá se preparar mais. Porque as pessoas, através daquela emoção, daquele medo, talvez pela cidade ser desconhecida. É isso. Quero que vocês continuem vendo esses